Fala pessoal, beleza? Luiz Vitor aqui e nesse vídeo eu vou te ajudar com indicações de notebooks até o orçamento de R$6.000. Se você tem um orçamento um pouco menor, eu já fiz vídeos aqui de notebooks até R$3.300 e até R$4.000. Eu vou deixar o link aqui para se você quiser ver também. Se você curtiu esse conteúdo, aproveita e já se inscreve no canal, deixa teu like aqui para me ajudar a continuar crescendo, beleza? Vamos lá, ponto número 1. O que esperar dos notebooks nessa faixa aí de orçamento até R$6.000? Olha, se você já assistiu outros vídeos meus, você sabe que tem uma faixa de notebook que está girando atualmente em torno de R$2.700, R$2.800 até R$4.000, R$4.500, que eu estou chamando de notebooks de entrada. Quais as características dessa categoria de entrada? Basicamente, as carcaças dos notebooks são de plástico, as telas são médias, a autonomia de bateria não é tão grande assim e basicamente a diferença entre um modelo e outro de notebook nessa categoria de entrada vai ser a configuração, que pode ser um pouco mais básica ou um pouco mais avançada. Já quando você tem um orçamento entre R$5.000 e R$6.000 para investir no notebook, você tem à disposição uma série de opções a mais para você escolher. O que muda basicamente em notebooks que giram entre R$5.000 a R$6.000? Basicamente, eles vão ter uma construção melhor, alguns vão ser em liga de magnésio, outros vão ser em alumínio. Eles têm telas melhores, a autonomia da bateria é melhor. Se você for para a linha ultra fino, eles realmente são bem fininhos, tem muita portabilidade, então você vai ter condições de pegar um notebook bem mais leve, bem mais tranquilo para você carregar para todo lado. E se você for para a linha de notebooks gamers, você vai começar a ter acesso a notebooks com a placa de vídeo melhor, tanto para você rodar jogos mais pesados, quanto para você rodar softwares de engenharia e arquitetura. Então, basicamente, são essas as diferenças entre os notebooks de R$5.000 a R$6.000 versus os notebooks de entrada, que são esses que giram aí de R$2.500, R$2.800 a R$4.500. Então, sem mais lenga-lenga, vamos às indicações que eu tenho para te fazer. A primeira indicação é o Acer Nitro 5. O Acer Nitro 5 é o notebook que eu indico custo-benefício para quem precisa de um notebook para rodar jogos mais pesados ou para trabalhar com engenharia ou arquitetura ou que vai fazer edição de vídeos. Então, se você caiu em alguma dessas categorias, esse notebook é o modelo que eu entendo que é o melhor custo-benefício que você vai ter condições hoje de adquirir para você fazer esses usos. O Nitro 5 é um notebook de entrada da categoria gamer. Então, a carcaça dele é de plástico com detalhes vermelhos. Ele tem um design bem arrojado, por assim dizer, com os detalhes vermelhos, puxando aí pra galera que gosta de jogar. Esse notebook, ele não é da categoria ultra fino, então não espere um notebook muito portátil. Ele tem em torno de 2,7 kg, ele é um pouco mais pesado e ele não é tão portátil assim para você estar carregando para um lado e para o outro. Então, realmente eu indico ele ou para se você vai jogar ou se você vai fazer um uso mais profissional de softwares de edição ou de engenharia. O Nitro 5 tem uma boa opção de quantitativo de portas de conectividade, então ele tem portas USB-A, USB-C, HDMI, RJ, você não vai ter problema em questão de conectividade. E o teclado do Nitro 5 é retroiluminado com LEDs vermelhos. A questão do upgrade do Nitro 5 é super fácil de fazer, você tem dois compartimentos muito simples de abrir na carcaça dele, nas costas do notebook, para você tanto fazer upgrade de memória ou de disco, de armazenamento, né, de SSD ou de HD, se você quiser. A configuração do Nitro 5 que eu te indico nesse vídeo aqui, o modelo que eu estou considerando é o processador i5 9300H. Esse H no final do nome do processador indica que esse é um processador indicado para usos mais exigentes. Além disso, essa configuração tem 8 GB de memória, tem 128 GB de SSD mais um disco de 1 TB, o Windows 10 e a placa de vídeo que equipa esse notebook é a GeForce GTX 1650. Essa configuração é suficiente para você conseguir rodar jogos mais pesados, além de você também ter muita facilidade com
nessa configuração para usar programas de edição de vídeo, tipo Adobe Premiere, DaVinci Resolve, ou para você utilizar softwares de engenharia e arquitetura. Promob, Revit, AutoCAD, esse tipo de coisa. SketchUp. Pontos fracos do Nitro 5. Olha, por ser um notebook gamer de entrada, a carcaça dele é em plástico, então não espera uma carcaça assim muito resistente. A tela dele, apesar de ser 15 polegadas Full HD IPS, não é uma tela muito maravilhosa, é uma tela média. E adicionalmente, até pela categoria dele ser uma categoria mais exigente, né, que tem mais componentes que exigem demais, a autonomia de bateria dele não é tão alta, mas também não se espera no notebook gamer grandes autonomias de bateria. Então, resumo da ópera: se você é a pessoa que quer jogar no seu notebook, vai trabalhar com edição de vídeo, ou engenharia, ou arquitetura, o Acer Nitro 5 é a opção que eu te indico até esse orçamento aí de R$6.000. Segunda indicação que eu vou te fazer, LG Grain 15 polegadas. O LG Grain é um ultra fino Premium, então ele é de outra categoria já em relação ao Acer Nitro 5. O LG Grain é para quem? Para quem vai trabalhar ou estudar, que precisa de um notebook leve, portátil e com grande autonomia de bateria. Para começar, no LG Grain você já tem a carcaça dele feita de liga de magnésio, que é um material que não é tão bom quanto o alumínio, mas ele já é bem melhor do que o plástico convencional que você vê nos notebooks de entrada. Então isso já entrega uma qualidade de construção superior. Adicionalmente, o LG Grain é muito leve, ele pesa apenas 1 kg, né? Ele chega a ser mais leve, inclusive, que o MacBook Air M1 2020, que pesa em torno de 1,3 kg. A configuração do LG Grain que eu estou considerando nesse vídeo é um i7 de 8ª geração, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e Windows 10. Em relação à conectividade, o LG Grain é muito bom. Ele tem HDMI, tem USB-A, USB-C com suporte a Thunderbolt 3 e carregamento, ou seja, você pode carregar o seu LG Grain com um carregador USB-C e, além disso, ele tem entrada para cartão de memória e também para fone e microfone. O teclado do LG Grain é relativamente bom, inclui um teclado numérico dedicado, ele é retroiluminado e adicionalmente você ainda tem um leitor de digitais. O touchpad do LG Grain é ok, não é nada comparável, por exemplo, a um touchpad da Apple, mas já é bem melhor aos touchpads dos notebooks de entrada. E a tela do LG Grain também é uma tela bem melhor que a tela dos notebooks de entrada, mas também não é uma tela que se compara à tela de um MacBook Air ou um MacBook Pro ou um Dell XPS. É uma tela que é realmente boa, ela é bem superior à grande maioria dos notebooks que são vendidos aqui no Brasil, mas também não é uma tela topo do topo de linha. E a gente está falando de uma tela de 15 polegadas Full HD com tecnologia IPS, então realmente o ângulo de visão que você tem com ela é muito bom, não tem distorções. Em relação à autonomia de bateria, o LG Grain faz facilmente mesmo 8 horas de autonomia se você utilizar ele realmente no uso mais moderado para pesado. Se você utilizar um uso muito leve, ele consegue chegar inclusive a autonomias aí de 10 horas ou mais. Resumo da ópera: o LG Grain é uma excelente opção de ultra fino premium com uma construção boa, com uma tela razoável, com grande autonomia de bateria e com uma configuração ok para a maioria do uso do dia a dia. Então, se você é estudante ou se você é um profissional, né, que não vai jogar, que não vai utilizar softwares de edição no seu computador, precisa de um computador um pouco mais premium, né, um notebook que você possa carregar para todo lado, leve, com autonomia de bateria muito boa, o LG Grain é uma excelente opção nessa faixa aí de até R$6.000 de orçamento. Terceira e última indicação, Dell 13 da linha 7000. O Dell Inspiron 137000 é como se fosse o irmão menor do Dell XPS. Ele tem o mesmo tamanho do Dell XPS, só que obviamente o Dell XPS tem algumas qualidades a mais. Então, se você quer ter um notebook premium muito parecido com o Dell XPS, o Dell Inspiron 137000 é uma excelente opção. A carcaça do Inspiron 7000 é feita
feita em liga de magnésio, assim como o LG Gram, o que deixa ele extremamente leve. A gente está falando de um notebook que pesa somente 1 kg. A configuração do Dell Inspiron 13700 que eu estou considerando aqui nesse vídeo, ela é bem interessante e conta com um processador i5 de 10ª geração, 512 GB de SSD, 8 GB de memória RAM e conta com uma placa de vídeo dedicada GeForce MX250, que é uma placa que não é tão potente para rodar jogos pesados, mas já te ajuda aí a rodar alguns jogos mais leves ou mesmo a utilizar alguns softwares que precisam também da placa de vídeo. A tela do Inspiron 7000 é uma tela de 13.3 polegadas Full HD com tecnologia WVA, que é uma evolução do painel VA. Sinceramente, é uma tela que eu considero de boa qualidade, ela é bem parecida com a tela do LG Gram e é uma tela bem superior à grande maioria das telas dos notebooks de entrada. Então já é uma oportunidade de você ter um notebook com uma tela um pouco superior ao que a gente vê por aí. O teclado do Inspiron 13700 é um teclado menor, por ele ter só 13 polegadas, ele não tem um teclado numérico dedicado, mas o teclado é retroiluminada e o feedback das teclas é interessante. O Inspiron 13700, assim como no caso do LG Gram, também vem com um botão físico do lado direito do teclado que, além de servir para ligar e desligar o notebook, também serve como leitor de impressão digital. A conectividade do Dell Inspiron 7000 é um pouco limitada. Ele tem tanto portas USB-A mais a porta USB-C, sendo que o USB-C que tem nele não tem suporte a carregamento. Então é uma porta USB-C que basicamente vai servir para você transferir arquivos ou ligar uma dock USB-C, alguma coisa do tipo, mas você não vai conseguir carregar o seu Dell com o carregador USB-C por conta dessa limitação que ele tem. Além disso, ele tem entrada HDMI e tem uma entrada para leitor de cartão micro SD. Não tem entrada para SD, só para micro. A bateria do Dell Inspiron 13700 é uma bateria com capacidade menor do que a do LG Gram, por exemplo. Então, espere uma autonomia um pouco menor, em torno de 8 horas. Então, para finalizar, se você está procurando um notebook ultra fino, premium, né, com tela relativamente pequena, de 13 polegadas, leve, né, em torno de 1 kg, que você pode levar para todo canto sem tomar muito espaço, o Dell Inspiron 13700 é uma excelente opção. Então, se teu uso vai ser mais produtividade, estudo, trabalho, se você não vai fazer um uso muito pesado, se você não vai jogar, se você não vai rodar software de engenharia ou arquitetura ou fazer edição de vídeos, esse é um modelo também a se considerar junto com o LG Gram. Já se você, obviamente, quiser fazer um uso mais pesado, vai jogar ou vai usar softwares de edição ou vai fazer a parte gráfica de engenharia e arquitetura, aí eu te indico a pensar no Acer Nitro 5, beleza? Então são esses 3 modelos aqui que eu queria trazer hoje para você avaliar. E mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, já deixa teu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.